Oi, gente, eu sou a Sara, analista de conteúdo aqui do marketing da Ponto Mais, e esse é o Ponto ao Cubo, podcast onde a gestão de pessoas, negócios e a tecnologia se encontram. O episódio de hoje é o segundo do Ponto ao Cubo Cases, em que a gente convida um profissional da área que tem algum destaque, e nesse episódio a pessoa fala um pouquinho sobre boas práticas da sua área ou algum case de sucesso. No papo de hoje eu vou conversar com a Thalita, fundadora da Blend Edu, uma startup educacional sobre diversidade e outros tipos de soluções e consultorias para empresas. Ela vai contar um pouquinho pra gente sobre o grupo de afinidades. E antes da gente começar o nosso papo, aproveita e já segue a gente no Instagram e no Facebook, @pontoalcubo. Esse podcast vai estar disponível em todas as plataformas digitais e agora também em formato de vídeo no YouTube da Ponto Mais. Então segue a gente lá. Então bora pra nossa conversa. Oi, Thalita, tudo bem? Que bom te receber aqui. Antes da gente começar, eu queria dizer que é um prazer ter você com a gente. Obrigado por dispor do seu tempo para bater esse papo. Então, se você quiser se apresentar, falar um pouquinho da tua área de atuação, da empresa que você fundou, né? Claro, não, gente, prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Thalita Gelensky, eu sou a fundadora da Blend Edu. E antes de falar um pouco mais sobre a minha jornada, ou a Blend, eu gosto de começar também o podcast, né, ou gravações, ou até lives, fazendo minha audiodescrição, que é um recurso de acessibilidade. Então, né, para quem nunca viu nenhum outro evento meu, nunca interagiu com os meus conteúdos, né, eu sou uma mulher branca, cisgênero, lésbica. Eu tenho 32 anos, tô, com um cabelo um pouco abaixo da altura do meu ombro, um cabelo castanho claro, liso, com luzes louras. E eu tô aqui com vocês gravando esse podcast do meu escritóriozinho, da minha casa, com uma blusa preta e um short roxo. Posso engatar agora falando um pouquinho, acho que do que a Blend Edu faz, um pouco do nosso propósito, mas basicamente, eu trabalho há 10 anos com diversidade e inclusão no ambiente de trabalho. É um tema muito novo. Eu, por exemplo, fiz faculdade de administração, mas nunca ninguém tinha falado comigo sobre gestão da diversidade. É um tema relativamente recente aqui no ecossistema do Brasil. E eu tive a sorte de começar a trabalhar com isso há 10 anos atrás, quando as empresas estavam começando de um jeito muito, muito embrionário a falar de diversidade e inclusão. Na época, eu trabalhava numa grande empresa brasileira, uma mineradora, então tinha uma série de desafios de abordar esse tipo de discussão, num ambiente que acaba tendo uma cultura um pouco mais tradicional, como é em algumas empresas que são da indústria. E conforme eu fui, então, estudando, aprendendo, colocando em prática, tudo que eu ia lendo, e fazendo sobre diversidade, eu fiquei muito instigada a apoiar outras organizações a também, tirar a diversidade do papel, também construir culturas mais inclusivas. E eu decidi, então, fundar a Blend Edu. Em 2018, eu pedi demissão do meu trabalho para focar 100% na Blend Edu, ajudando as empresas, construindo projetos de consultoria, projetos de treinamentos e produtos digitais para ajudar as empresas a colocar a diversidade em prática. Desde então, desde do meio de 2018, que foi quando eu realmente comecei a me dedicar 100% à Blend, a gente já impactou mais de 20 mil pessoas nos nossos treinamentos, nossas ações. A gente tem no nosso portfólio mais de 58 grandes empresas e marcas, então, de culturas absolutamente diferentes, desde seguradoras, empresas de óleo e gás, mineradoras, a empresas de tecnologia, então Mobile, Banks, OLX. Então, a gente tem conseguido, acho que, navegar muito bem por essas diferentes culturas e produzir muito conteúdo e metodologia para que as empresas consigam realmente avançar nessa temática. Nossa, 10 anos de experiência trabalhando com diversidade é muito tempo, e o ecossistema brasileiro realmente, a gente está caminhando a passos de formiga, mas ainda é um assunto falado até, mas pouco praticado, né? Você quer falar um pouquinho sobre o trabalho efetivamente da Blend Edu, antes da gente entrar nesse tópico de grupo de afinidades? Exatamente o que vocês fazem, como que vocês trabalham a diversidade nas empresas? Boa, perfeito. Não, claro, assim, na Blend Edu, hoje, claro que a gente está o tempo inteiro pensando em outras soluções, outros produtos, outras ações.
Mas hoje, basicamente, a gente ajuda, né, os nossos clientes, as empresas, com algumas demandas específicas, né? Tem muita empresa que chega para a gente pedindo ajuda para estruturar a estratégia de diversidade. Pô, como é que a gente começa? Como é que a gente monta um plano de ação, né? Como é que eu faço um censo para ouvir opinião e até saber a demografia da minha empresa? Né? Ou como é que eu estruturo uma política? Então, essas demandas que são para estruturar o programa, né, acabam caindo dentro do nosso pilar de atuação de projetos de consultoria. A gente também tem empresas que chegam para a gente pedindo apoio mais específico na frente de educação e sensibilização. Né? Então, Thalita, a gente precisa ainda explicar um pouco mais para as pessoas aqui a importância da diversidade, ou falar, né, de alguns conceitos básicos sobre comunidade LGBTQIA+, ou na perspectiva racial, ou sobre estereótipos de gênero, ou sobre diversidade geracional, sobre inclusão de pessoas com deficiência. Então, sempre que a empresa tem essa demanda, né, de sensibilização, de treinamento, de workshops, para diferentes públicos, podem ser desde todos os colaboradores ou pode ser o C-level, né, a alta liderança da empresa, isso cai no nosso pilar de atuação de treinamentos, né, e ações educacionais. Então, é um dos grandes carro-chefes, digamos assim, da nossa atuação, onde a gente tem também muita experiência, porque a maioria das empresas está nessa jornada de aprendizagem, né, no tema de diversidade. A gente também tem um outro pilar, digamos assim, que a gente chama de experiências, que são algumas vivências lúdicas que a gente meio que coloca, né, leva para a empresa, para que os colaboradores possam se aproximar da discussão de diversidade. Então, tem, por exemplo, um que a gente chama de laboratório da empatia, que a gente leva como se fosse um guarda-roupa itinerante, a pessoa veste um sapato, um casaco, um cachecol de uma outra pessoa e ela recebe um áudio para ouvir a história da pessoa que é dona daquele item, daquele sapato, Nossa, daquele casaco. Incrível. E aí as histórias demoram mais ou menos uns 8 minutos, em média, de 8 a 10 minutos, e você escuta histórias de pessoas que, obviamente, a gente fez uma curadoria com foco em diversidade. Então, é uma forma de abrir as pessoas numa perspectiva emocional, estimular que elas coloquem empatia em prática, né, e se aproximem desse tema. E, por fim, tem um quarto pilar, digamos assim, que é de produtos digitais. Eu acho que é muito bacana comentar que a Blend Edu, a gente lançou a primeira comunidade virtual de aprendizagem com foco em diversidade. É um ambiente onde várias empresas, né, podem aderir e elas têm acesso, compartilham todas as empresas que fazem parte, né, uma série de conteúdos, cursos online, lives, eventos que a gente promove para todas as empresas que fazem parte dessa grande comunidade empresarial, né, com foco em diversidade. Então, a gente já promoveu, por exemplo, para a comunidade, eventos, né, com Emicida, com Rita Von Hunt, com Marcelo Tais, Espartaco Santiago, Ana Paula Chongani. Então, assim, pessoas que despertam a curiosidade e atenção, né? E quem acessa normalmente essa nossa comunidade são as equipes responsáveis por colocar a diversidade em prática, né? Então, inclusive, grupos de afinidade, que é o tópico que a gente vai falar aqui hoje. Mas o que é muito legal é que dentro da comunidade a empresa tem a possibilidade de incluir no plano a chance de transmitir, né, de compartilhar a transmissão dessas masterclasses que a gente chama com todos os colaboradores. Né? Então, por exemplo, a Cielo, que faz parte da comunidade, ela tem, acho que 20 pessoas que são parte né, que acessam de fato o nosso ambiente, a nossa plataforma, mas quando a gente fez a live com o Marcelo Tais, por exemplo, com a Rita Von Hunt, eles compartilharam com 3.500 colaboradores. Né? Então, é uma forma de manter também o tema vivo e impactar um número muito grande de pessoas, né? Então, acho que os produtos digitais, e a gente vai ter um produto também novo no ano que vem, já dando aí um spoiler, mas os produtos digitais, eles têm muito esse olhar, né? De como a gente pode usar a tecnologia para a transformação social e para gerar um impacto escalável, né? De cada vez mais pessoas entrando em contato com esse tema. Nossa, que trabalho incrível. Eu super me interesso, assim, nesse tema, porque eu acho que quando a gente lida com o diferente ou realidades que são diferentes das nossas, parece que nossos olhos se abrem, assim, para o mundo, sabe? A gente se torna muito mais empático e a gente começa a pensar em produtos e plataformas e coisas diferentes que sejam realmente acessíveis para as outras pessoas, né? Só para quem tá escutando, eu não sei se todo mundo sabe o que é um grupo de afinidade. Eu nunca tinha escutado falar, vou ser sincera com você, então se você puder falar o que é e como, né, ele impacta as empresas e a sociedade como um todo, seria maravilhoso. Claro que quando a gente está falando de um programa de diversidade, tem muitas ações que as empresas podem fazer, né? Muita gente acha que é só um tema de RH,
Mas não é só um tema de RH, um tema de responsabilidade social, é um tema que impacta a empresa como um todo, impacta, né, como você falou, a forma que a gente desenha produtos e serviços, a forma que a gente pensa na nossa infraestrutura física ou, enfim, digital, né, para garantir acessibilidade, ou também, né, uma inclusão, por exemplo, com banheiros, salas de amamentação, etc. Inclui, por exemplo, né, áreas, às vezes, de ouvidoria da empresa que tem que disponibilizar algum tipo de canal de denúncia para caso, né, para as pessoas poderem reportar desvios de conduta. Então, assim, é um tema que vai, de alguma maneira, né, impactar diferentes áreas, diferentes processos e diferentes perspectivas dentro da organização. Mas, assim, uma das ações, né, inclusive tem uma pesquisa que a Blend Edu fez em 2020, muito bacana, chamada O Panorama das Estratégias de Diversidade do Brasil e os Impactos da Covid-19. E a gente foi fazendo várias perguntas com as lideranças de diversidade para mapear, né, quais são as práticas mais frequentes, quais são os temas, os recortes que as empresas mais estão endereçando, né, como raça, gênero, deficiência, etc. Tem muito dado bacana, e um dos dados que a gente acabou vendo é que uma das 10 ações mais frequentes que as empresas acabam implementando é a criação de grupos de afinidade, né? Ou, em alguns casos, as empresas chamam também de coletivos de diversidade. O nome pode variar, mas o objetivo é mais ou menos o mesmo, né? Para que serve um grupo de afinidade? Como é que ele funciona? Assim, de uma forma muito, né, geral, claro que cada grupo pode ter algumas particularidades um pouquinho mais específicas, mas em linhas gerais, a função de um grupo de afinidade, né, ele é criado porque a empresa, quando a gente vai estruturar um programa de diversidade ou pensar nas ações do programa, é muito importante, até para ser coerente, né, com o tema de diversidade, é muito importante que a gente escute diferentes perspectivas e que a gente dê voz para as pessoas, às vezes, que querem contribuir, né, e principalmente as pessoas que são alvo dessas ações, né, que são público-alvo, que são pessoas que são desses grupos minorizados, né, historicamente discriminados. Então, para criar um ambiente, né, de tomada de decisão um pouco mais horizontal e colaborativa na forma de pensar o programa de diversidade, as empresas acabam criando o que a gente chama de grupos de afinidade ou coletivos de diversidade, que é um grupo autogerido. Então, né, eles têm autonomia, às vezes, para construir algumas ações, óbvio, né, fazendo os alinhamentos devidos, mas tem autonomia para, às vezes, fazer algumas ações. E que os colaboradores podem participar de uma maneira voluntária. Então, o colaborador se voluntaria para participar, porque, né, é uma pessoa que é engajada com o tema de diversidade, né, que faz parte, às vezes, de grupos, né, minorizados, então profissionais negros da organização, profissionais com deficiência, ou profissionais, né, que são da comunidade LGBTQIA+, e que querem contribuir com suas vivências, com suas perspectivas, com suas ideias, com o programa e com as ações de diversidade. Então, normalmente, as empresas criam esse grupo e colocam, né, e disponibilizam ali, às vezes, um formulário de inscrição para as pessoas demonstrarem o seu interesse e depois definem ali como é que vai ser a periodicidade de encontros, qual que vai ser o grau de autonomia do grupo. Então, tem uma série de estruturas, né, e decisões que esse grupo, né, tem que tomar para que ele funcione bem. E parte do que a gente tem feito, e que eu acho que vai ser bacana eu compartilhar aqui com vocês, é que, assim, é muito importante, por mais que seja um grupo autogerido, todo grupo, toda comunidade como essa, né, que é uma comunidade interna autogerida, tem um desafio, porque as pessoas, às vezes, não sabem muito bem, né, como fazer essa autogestão, o que elas têm que fazer, qual é o papel, a responsabilidade delas. Então, para essa ação ser efetiva, o que a gente acaba vendo no mercado é que é muito importante que a empresa estruture bem esse grupo, né? Entenda o que eles esperam desse grupo, quais são papéis e responsabilidades, qual que é a governança. Então, não é simplesmente, quero fazer um grupo de afinidade, vou lançar, quem quiser se inscreve e eles se viram aí e se encontram. Não é assim, né? Para a gente garantir que o grupo é realmente efetivo, a gente tem que pensar bem em como a gente quer montar ele. Eu acho que é um pouco do que a gente vai abordar aqui também no nosso bate-papo. Perfeito. E Thalita, você falou que você trabalha com diversidade, né? 10 anos é muito tempo. Você percebe benefícios nessa implementação dentro das empresas? Que tipo de movimento você vê, assim, depois que o trabalho é aplicado? Uhum. Não, excelente ponto, né? Assim, vou falar de uma forma geral primeiro, e depois eu posso falar até dos benefícios desses grupos de afinidade, né? Para as empresas que pensam em implementar. Falar de diversidade e inclusão, acho que o primeiro ponto que é importante comentar é que, assim,
é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? É uma jornada, é um processo de transformação cultural. E as culturas não mudam do dia para a noite, né? A gente tem que fazer muito reforço, fazer muito treinamento, fazer muita sensibilização, mudar processos, reforçar comportamentos, né, positivos e, de alguma forma, né, sinalizar os comportamentos indevidos para as pessoas, para que isso, né, você consiga colher esses frutos no médio e longo prazo. Mas o que a gente começa a ver, né, é que as empresas elas estão trabalhando diversidade, eu brinco, né, no amor ou na dor. Hoje a gente já tem várias pesquisas que mostram, né, que diversidade não só é a coisa certa a se fazer, né, porque a empresa tem também um papel social, tem um papel de redução das desigualdades que a gente vive hoje, né? A empresa é parte da sociedade, ela não é a única responsável por resolver nossos problemas sociais, mas ela é um dos atores relevantes que tem que também dar a sua parcela de contribuição. Então, não é à toa que a gente tem visto muitas empresas, né, falando de ESG, que é uma sigla para falar, né, de alguns aspectos ligados à sustentabilidade, né, na perspectiva ambiental, social e até mesmo em governança. A gente tem vários investidores que começam a cobrar as empresas em relação a indicadores de diversidade, ou investidores que dizem que vão priorizar investimentos em empresas que têm maior diversidade. A gente começou a ver a Nasdaq, CVM, dizendo que vão cobrar das empresas que têm capital aberto na Bolsa indicadores de diversidade. Então, assim, já não é mais opcional, digamos assim. As empresas estão sendo a cada dia mais cobradas, seja por stakeholders, né, como investidores, né, clientes, ou até mesmo consumidores. A gente vê que os consumidores também querem consumir, né, produtos, serviços de empresas que são mais conscientes, que são humanizadas. Então, cada vez mais, né, as empresas entendem que falar de diversidade proporciona maior inovação. Tem uma pesquisa da Harvard Business Review que mostra que você consegue compreender 152% mais os seus clientes. Tem pesquisas que mostram que mais diversidade significa, né, maior colaboração, maior engajamento, maior retenção e atração de talentos. Então, claro que as empresas estão estruturando seus programas, não só porque é a coisa certa a se fazer, mas porque elas entendem que isso tem uma influência positiva no negócio, né? Seja em relação à reputação de marca, inovação, criação de produtos, engajamento, por aí vai. Especificamente sobre os grupos de afinidade, qual que é o grande objetivo e quais são os benefícios, né, das empresas que acabam optando por fazer o grupo de afinidade? E é importante sinalizar que essa não necessariamente tem que ser a primeira ação, tá? Porque não adianta também você ter um grupo trazendo sugestões e ideias e você não ter, né, de alguma forma, uma maneira da empresa endereçar essas ideias internamente, né? Só vai gerar, pelo contrário, só vai gerar frustração nas pessoas que estão ali trazendo as ideias ativamente. Mas os grupos de afinidade, né, acho que o primeiro grande objetivo, e inclusive quando a gente fez na pesquisa que eu comentei, né, de benchmarking, essa pergunta, qual que é o objetivo do grupo de afinidade? Claro, para as empresas que falaram que tinham um grupo de afinidade, que comentaram, né, as pessoas comentaram que um dos grandes objetivos é que esse grupo seja um espaço de conexão entre os participantes, conexão, networking, né, porque essas relações no ambiente de trabalho são muito importantes, né, para você conseguir avançar em relação à carreira, conhecimento da organização, troca. Então, esse é um grande ponto onde você consegue reunir pessoas que, às vezes, são ainda muito subrepresentadas dentro da organização. Às vezes, o percentual de pessoas com deficiência, né, às vezes é muito baixo. Às vezes, a pessoa é a única pessoa com deficiência numa área. Mas quando ela vai para um grupo, quando ela se reúne com as outras, né, outros colaboradores, por exemplo, com deficiência, que são da mesma organização, tem um senso de conexão, tem um senso de troca, tem um senso de identidade que você consegue criar, né, entre as pessoas que fazem parte desse grupo. Então, esse é um dos primeiros objetivos. O segundo ponto que as pessoas citaram como um grande objetivo é ter nesse grupo, né, um grupo que vai também operacionalizar algumas ações internas, né, de às vezes de sensibilização, ou uma campanha, ou ajudar a empresa, né, numa comemoração de uma data comemorativa, né? Por exemplo, vai ter, daqui a pouco, a gente tem, né, algumas datas como o mês da consciência negra, né, o próprio mês do orgulho, Dia Internacional das Mulheres. Então, são datas que as empresas também acabam, de alguma forma, criando alguma ação, né, nos seus programas. Então, operacionalizar algumas dessas ações de sensibilização é um outro objetivo. Terceiro objetivo, né, é ajudar a empresa a validar as ações que estão sendo planejadas e a direcionar essas ações, porque às vezes pode ser que tenha um grupo de trabalho que pensou, seria super legal se a gente oferecesse um benefício X, né, para potencializar, sei lá, a maior igualdade de gênero. Só que aí quando você vai e pergunta, sei lá, para mulheres,
o que elas acharam desse benefício, às vezes elas podem dizer, olha, não, para mim não faz muita diferença, ou esse benefício não faz tanto sentido, mas se for desse jeito, faz mais sentido. Então, esse grupo também pode ser como se fosse um grupo consultivo, né, do grupo de trabalho maior que está estruturando algumas ações da empresa, para conseguir desenhar melhor, né? Você ouvir o público-alvo na construção das ações. Então, esse é o terceiro principal benefício, digamos assim, né, dos grupos de afinidade. Em quarto lugar, o principal objetivo foi ajudar a engajar os líderes de negócio no tema de diversidade. E em quinta, também apoiar a atração de talentos diversos. É muito comum que, às vezes, representantes desses grupos de afinidade participem de eventos em universidades ou participem de etapas do processo seletivo para falar sobre diversidade com candidatos. Então, acaba tendo um papel também que pode contribuir nessas ações de atração. Muito legal. Puxando o gancho de lideranças, você acha que tanto o grupo de afinidades quanto essas ações, elas proporcionam uma melhora e potencializam o mesmo potencial de pessoas que às vezes não se veriam nesse lugar? E aí tem exemplos lá em cima que fazem essas pessoas acreditarem que elas podem chegar lá? Com certeza, sim, com certeza, assim, tanto que é muito comum que os grupos de afinidade eles tenham o que a gente chama de sponsors, né? Como se fossem patrocinadores, né? Ou patrocinadoras, que são pessoas da alta liderança, né? Normalmente que são parte daquele grupo, né? Minorizado, e que estão ali ajudando como uma referência, né? Uma pessoa da alta liderança, pode ser que ela não tenha tempo para participar da operacionalização de todas as ações, mas ela está dando um apoio institucional, né? E serve também como uma referência para quem participa desses grupos, né? E o que é muito legal é que, como o grupo ele é formado por pessoas, né, voluntárias, independente do nível, do cargo que elas têm, e é um grupo que toma decisões de uma maneira horizontal, às vezes você pode ter ali um estagiário ou uma estagiária que é a liderança do grupo, né? Então, assim, é uma forma, inclusive, de você proporcionar que outras pessoas exerçam um papel informal de liderança dentro da organização, né? Que não é um cargo que foi dado, mas a pessoa está exercendo um papel de liderança. E isso serve também como uma ação de desenvolvimento, né? Então, é o que eu comentei, não só eles estão gerando valor, né, para a empresa numa perspectiva, né, de apoiar, né, e realizar ações de diversidade, fazer o tema avançar, mas também cada pessoa que participa do grupo, de alguma forma, também está desenvolvendo competências, habilidades, né, desenvolvendo ali o networking interno, às vezes tendo a mentoria, né, como a gente falou, de alguém da alta liderança. Então, com certeza, tem esses benefícios que você comentou. Eu amei. Sério, eu acho essa área muito interessante, assim, e a gente precisa também saber que diversidade ou pessoas que portam algum tipo de deficiência nem sempre é visível, sabe? Então, existem inúmeros tipos de necessidade de acessibilidade que às vezes a gente não sabe, não conhece. E aí, a partir dessas discussões, vai fomentando e coisas novas vão surgindo e crescendo. E isso é muito legal, assim. Sobre as pessoas, tantas que participam desses grupos, a gente já falou um pouquinho sobre essa questão de liderança, mas as pessoas que participam desses grupos, tanto para as pessoas que fazem parte do corpo da empresa, você vê algum benefício, assim, com relação à parte profissional, parte pessoal? Você vê que o comportamento muda, a visão das pessoas muda? Eu acho que é um grupo que ele atua muito como disseminador da cultura inclusiva, né? É um grupo que muitas vezes você tem pessoas que já são bem engajadas e que já até conhecem muitas vezes muito sobre diversidade, porque elas vivem aquilo na pele, né? Assim, o que é importante a gente comentar? As empresas têm duas abordagens diferentes, tá? E que são duas abordagens possíveis, né? Nenhuma está errada, mas são escolhas que a empresa tem que considerar, né, a partir do objetivo que ela tem com esse grupo. Mas tem empresas que escolhem desenhar grupos que são específicos, né? Quem pode participar do grupo são pessoas que fazem parte desses grupos minorizados. Então, por exemplo, num grupo que está falando a parte, né, étnica, racial, só iriam participar pessoas não brancas, né? Então, pessoas pretas, pardas, amarelas e indígenas, por exemplo.
né? Ou então num grupo que vai discutir uma perspectiva de, sei lá, de empoderamento feminino, por exemplo, só iriam participar mulheres. Outras empresas escolhem abrir as inscrições tanto para pessoas de grupos minorizados, quanto também para o que a gente chama de aliados, né? Que são pessoas que às vezes não necessariamente são parte daquele grupo, né? Não fazem parte, né? Não são historicamente discriminados, mas querem apoiar de alguma maneira aquele debate, né? Aquela discussão, o que também pode, obviamente, funcionar. Claro que o grande ponto é, se a sua empresa escolhe também botar aliados dentro do grupo, é muito importante que sejam definidos papéis e até quem vai assumir a liderança desse grupo, né, às vezes num ciclo anual, enfim, semestral, a cada 2 anos, seja uma pessoa que de fato vive aquilo na pele, né? Porque seria muito incoerente a gente ter um grupo que é para trazer representatividade racial na empresa e quem lidera é uma pessoa branca. Isso não faria nenhum sentido, né? Então, claro que quando as empresas escolhem esses aliados, né, os aliados e aliadas têm que entender que o papel deles ali é muito mais de apoio, de aprendizado, né? E de alguma forma, entender o papel deles naquela problemática social, né? Então, esse é um primeiro ponto. Então, claro que acho que quando a gente está falando de aliados, né, quem participa ali voluntariamente tem um desenvolvimento de, inclusive, aprender muitas vezes muito sobre aquela temática, né? Então, por exemplo, se eu, como uma pessoa sem deficiência, né, eu participo de um grupo de discussão, né, que fala sobre a inclusão de pessoas com deficiência, eu estou o tempo inteiro ali aprendendo, né, sobre quais são as expressões certas, quais são os termos certos, que preocupações talvez eu não tenha no meu dia a dia, mas que eu tenho que passar a ter para ter uma postura mais inclusiva, como interagir, né, nesse dia a dia com as pessoas com deficiência. Então, assim, tem um desenvolvimento individual, pessoal muito forte, mas também tem uma possibilidade de você ali, né, criando esse grupo, criando essa conexão. Por exemplo, às vezes você é uma pessoa do RH, que faz parte do grupo de afinidade, mas você está interagindo ali com alguém que é da área de infraestrutura, da área de marketing, da área de tecnologia. Então, você está desenvolvendo também relações em um networking, digamos assim, dentro da sua organização, que é muito valioso, né? É uma competência, essa capacidade, né, relacional, é uma competência também muito valorizada nos ambientes de trabalho, né? Então, quando você precisa, por exemplo, se você conhece alguém da comunicação, você é do RH, você tem que montar uma campanha, sei lá, para um processo de RH, e você, por causa do grupo de afinidade, conhece alguém ali que é da comunicação, é muito mais fácil chegar ali para a pessoa pedindo uma ajuda, ou pedindo um apoio, né, ou pedindo uma opinião. Então, tem benefícios, né, na esfera pessoal e na esfera profissional também. Ai, arrasou. Aqui na ponta a gente tem... Eu não sei se a gente tem mais de um, mas eu sei que a gente tem um grupo que é esse primeiro caso que você citou, que é por realmente pessoas que são historicamente discriminadas, daí a gente se junta ali, a gente discute. E funciona, assim, eu acho que tem trocas muito legais que surgem e a gente aprende com a perspectiva do outro, sabe? Sim. Eu acho que traz uma perspectiva e uma vivência para pessoas que às vezes não passaram pelas mesmas situações, né? Tão categorizadas ali na mesma caixinha, mas as experiências são completamente diferentes. Isso é muito legal também. Total. Assim, cada uma dessas escolhas que eu comentei, né, de você fazer um grupo só, né, para quem faz parte realmente ali de grupos minorizados, ou se você também vai abrir isso para aliados e aliadas, cada uma dessas escolhas tem prós e contras, né? Então, assim, é por isso que é importante, né, do que a gente está falando da empresa pensar em como ela vai estruturar esse grupo. Porque não é só uma questão, como eu falei, de vamos lançar, coletar a inscrição e acabou. Né? Tem que ter ali, né, normalmente a área de RH, ou às vezes a área de responsabilidade social, depende, né, de qual área acaba sendo responsável na empresa por tocar as ações de diversidade, mas tem que ter alguém ali, né, responsável pelo tema de diversidade para ajudar pelo menos a definir essas premissas, Uma mediação colocar também, né? Pelo menos ajudar o grupo a começar a fazer as ações sozinho, até ele conseguir fazer as coisas com maior autonomia, mas num primeiro momento, as pessoas chegam ali sem saber o que a empresa espera delas, né? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Eu tenho orçamento para usar no grupo? Não tenho. O que eu posso usar de materiais internos, né? Então, assim, parte do que a gente tem feito, né, como a gente fez, por exemplo, com o Telecine, a gente fez com o pessoal da Petros, a gente fez agora também com o pessoal da AFIA, que é um grupo educacional, por exemplo,
é ajudar a pensar em como estruturar esse grupo, até mesmo antes de lançar ele, né? E às vezes até entender o timing. Qual que é o melhor timing para a gente lançar esse grupo? É agora? Ou é daqui a pouco, depois que a gente fizer, sei lá, uma pesquisa censo? Ou é depois da gente fazer uma ação de sensibilização? Enfim, escolher tudo isso são escolhas importantes, porque senão você pode cair em 2 problemas, que é o que eu mais vejo nas empresas. Ou você tem um problema que é um grupo de afinidade que não é engajado, não porque as pessoas não queiram se engajar, mas porque elas não sabem o que é esperado delas. Então, na dúvida, eu prefiro ficar na minha, não vou fazer besteira, né? Ou o segundo problema que você tem é grupos que são tão engajados, mas não sabem muito bem os papéis deles, que eles estão fazendo até coisas que eles não deveriam fazer. Né? Eu já vi histórias de grupos de afinidade que estavam fazendo, por exemplo, triagem, sei lá, entrevista com candidatos, né, com foco em diversidade, e a área de recrutamento falou, meu Deus, a gente só pediu para eles divulgarem, não era para fazer uma triagem. O papel de recrutar é de um recrutador, é da área de atração, né? Então, assim, são 2 problemas, né, diferentes, e por isso que a gente acaba trazendo muito, né, algumas metodologias e algumas sugestões de como as empresas podem organizar e estruturar os seus grupos de afinidade. Né, a metodologia que a gente chama, né, é o que a gente chama de canvas dos grupos de afinidade. A gente usou com essas empresas aqui que eu citei, as empresas que pedem, né, nossa ajuda para montar ali a estrutura do grupo. Ela e também a pesquisa de benchmarking que eu citei no início aqui da minha fala, elas estão disponíveis no site da Blend Edu, né, que é blend-edu.com. Tem uma seção do nosso site que a gente chama de Toolkit de Diversidade. Lá a gente coloca vários e-books, checklists, cards, um monte de material bacana, uma curadoria, não só de materiais nossos, mas de terceiros, para ajudar, inclusive, abrindo a nossa metodologia de consultoria, porque a gente entende que é importante democratizar o acesso ao conhecimento sobre diversidade que ainda está começando, né, na maioria das empresas. Gente, vão lá. Eu fui dar uma olhada antes da gente começar nosso papo e tem bastante material. Legal, que bom que você deu uma olhada, assim, que tem muita coisa, às vezes o pessoal não, enfim, a gente divulga, né, e tal, mas nem sempre as pessoas têm visibilidade, né, dessa seção do nosso site, e ajuda muito, assim, as pessoas que estão começando a estruturar, sabe, um programa de diversidade. Especificamente sobre esse canvas, né, dos grupos de afinidade, quando a empresa está pensando, né, como é que eu lanço um grupo de afinidade? A gente estimula a empresa a pensar em 3 grandes temas, 3 grandes dimensões, né? Uma dimensão é o que a gente chama de alguma forma, a gente pensar na identidade do grupo. A segunda é sobre experiência, como é que vai ser a experiência de uma pessoa que entra nesse grupo. E a terceira dimensão é o que a gente chama de estrutura, né? Então, assim, como é que esse grupo vai funcionar? Como é que esse grupo vai se comunicar? Né? Que recursos ele tem à disposição dele? Claro, dentro desses 3 temas, a gente tem discussões que acontecem, né, e que a gente entende que são relevantes, para que a empresa defina isso antes de lançar um grupo. Então, por exemplo, na parte que a gente chama de identidade, a gente faz algumas reflexões, né, com as empresas, que nem a gente estava conversando aqui. Por exemplo, olha, qual que é o público-alvo desse grupo de afinidade? Vocês vão abrir para aliados e para pessoas de grupos minorizados ou só para pessoas de grupos minorizados? Ou como é que vai funcionar o processo de inscrição? Vai ter algum tipo de pré-requisito? Ou vai ter algum tipo de seleção, digamos assim, né, de algumas pessoas que estiverem mais engajadas? Ou qualquer pessoa que se inscrever pode entrar? Vai ser um processo de seleção contínuo, o ano inteiro, a qualquer momento a pessoa pode se inscrever, ou vão ser períodos específicos do ano, sei lá, a cada 2 meses a gente abre a inscrição. Então, assim, tem muito detalhe que quando a gente fala, né, num grupo de afinidade, a pessoa não imagina, mas que quando a gente começa a mostrar ali a metodologia, né, e pontos importantes de definição, de papéis e responsabilidades, né, premissas, público-alvo, etc., é quando a empresa começa a entender, opa, não é tão simples quanto parece, é uma excelente ideia, mas que a gente precisa também executar de uma maneira, né, da melhor maneira possível. Nossa, sim, já queremos sua consultoria aqui. Então, assim, acho que esses são os pontos importantes, assim, para quem está ouvindo a gente, está interessada em, de alguma forma, né, em começar esse tipo de ação na empresa. Thalita, você quer adicionar mais alguma coisa? Não, acho que a gente passou pelos pontos principais, né? Claro, deixo aí, como eu comentei, né? Quem quiser saber um pouco mais dos contatos, das informações, né? A forma de atuação da Blend Edu, como ela pode ajudar, às vezes, a sua empresa, de alguém que está assistindo aqui, ou
mesmo que, poxa, eu tenho uma startup pequenininha, já não vou ter grana para bancar uma consultoria, mas tudo bem, a gente tem um monte de material também que as pessoas podem, né, acessar gratuitamente, como eu acabei de comentar, né? Então, quem quiser acompanhar um pouco mais do nosso trabalho, nossos conteúdos, recomendo, né, que vocês deem uma olhada no nosso site, blend-edu.com. Acompanhem também nossas redes sociais, a gente acaba produzindo muito conteúdo, alguns posts interessantes, né, e até reforçando coisas que a gente publica, por exemplo, no blog, né, principalmente no LinkedIn, no Instagram. Sim. São as duas redes que a gente acaba sendo mais ativa, assim, como empresa. E quem também, enfim, quiser conhecer um pouco do meu trabalho, né, do meu trabalho pessoal, da minha jornada, e muita coisa bacana aconteceu desde que eu comecei a empreender, né, desde que eu comecei essa jornada de empreendedora social, e fazendo trabalho com a Blend, tiveram reconhecimentos muito legais, assim, do meu trabalho, que às vezes as pessoas me perguntam, têm curiosidade, né, então eu cheguei a sair na lista do Forbes Under 30 em janeiro do ano passado. Eu cheguei a ser convidada para representar a juventude do Brasil no encontro do Fórum Econômico Mundial, em Davos. Então, assim, também foi uma outra coisa que foi um momento surreal para mim, aquele encontro lá em Davos. Então, eu acabo também produzindo muito conteúdo, não só sobre diversidade e inclusão, né, no meu LinkedIn pessoal, no meu Instagram pessoal, que é thalita.gelensky. Mas eu também tento, às vezes, compartilhar alguns conteúdos sobre programas de desenvolvimento, né, ou ações que, às vezes, outros profissionais, outros empreendedores, enfim, outros jovens, ou, enfim, outros profissionais, independente da idade, podem ter curiosidade, né, sobre desenvolvimento, né. Eu já tive, acho que, muita oportunidade de fazer alguns programas internacionais, onde eu não paguei R$1, assim, e por ser empreendedora me inscrevi, participei de cursos de sustentabilidade, participei de programas de desenvolvimento para empreendedores do governo americano. Então, muita gente também tem curiosidade sobre isso e acabam, enfim, me perguntando, seguindo meu perfil para acompanhar um pouquinho dessas notícias. Então, acho que posso deixar aí essa dica, esse xabá para quem quiser acompanhar o trabalho da Blend ou, enfim, os meus perfis também pessoais no LinkedIn e no Instagram. Eu amei. Brasil, que mulher! Thalita, muito obrigado, querida. Eu amei o nosso papo. Eu, assim, sinceramente, poderia ficar conversando com você por mais umas 3 horas, porque esse tema é muito, muito legal. Eu acho que o teu trabalho é extraordinário. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa falar sobre essas coisas e não só falar, a gente precisa aplicar, né? Porque falar por falar não muda montanhas. E, nossa, eu só queria agradecer mesmo você ter disposto o teu tempo e muito obrigado. Não, obrigada a vocês pelo convite, obrigada por ter facilitado aqui nosso bate-papo, e estou super à disposição. Sou suspeita, porque é um tema que eu gosto muito, estudo muito, então fico aí também para outras, enfim, à disposição para quando a gente puder colaborar, sejam com vocês ou quem estiver ouvindo aqui a gente, nesse tema de diversidade e inclusão, pessoal. Arrasou. Obrigado, querida. O Ponto ao Cubo é um podcast feito pela Ponto Mais, que é a sua parceira para o RH mais estratégico e um controle de ponto menos burocrático. Se você busca uma solução para facilitar seu controle de ponto, nosso software de gestão de jornada pode tornar o seu dia a dia mais prático, possibilitando que o seu RH seja focado na gestão de pessoas. Deixamos um link na descrição desse podcast para você conhecer mais sobre a nossa ferramenta. A Ponto Mais oferece 14 dias de uso gratuito para que você possa conferir todos os benefícios de modernizar o seu RH. Aproveite e siga a Ponto Mais em todas as redes sociais com o @pontomaisweb. Ficamos por aqui, até o próximo episódio do Ponto ao Cubo.